It hand quick, it's quick, but it's soft. Você acha que conhece Bruce Lee? Pense de novo. O que vou revelar hoje vai mudar completamente a sua visão sobre o maior lutador de todos os tempos. Bruce Lee não era apenas um ícone das artes marciais, não era apenas um astro de cinema. Ele escondia segredos que ninguém ousou contar até agora. Bolo Yeung, seu parceiro de cena e amigo de confiança, decidiu quebrar o silêncio e revelar detalhes inéditos da vida de Bruce Lee, sua verdadeira personalidade, seus medos, suas lutas internas e momentos que o mundo jamais imaginou. E eu prometo, você vai se surpreender, vai sentir arrepios e provavelmente questionar tudo o que achava que sabia sobre ele. Mas antes de continuar, eu preciso de você aqui comigo. Se inscreva no canal agora. Porque cada vez que você se inscreve, o YouTube entende que nosso conteúdo é relevante e incrível, ajudando mais pessoas a descobrir histórias como essa. Dê um like, porque isso mostra que você quer mais vídeos impactantes como este, e se puder apoiar ainda mais, use o Super Thanks. Cada apoio ajuda o canal a continuar trazendo revelações exclusivas e conteúdos inéditos que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. E se você não puder, não tem problema. Deixe um comentário dizendo o que mais te surpreendeu até agora ou compartilhe sua teoria sobre Bruce Lee. Mas atenção, assista até o final, porque a última revelação de hoje vai te deixar sem fôlego, algo que Bolo Yeung jamais contou antes, algo que mudará para sempre a forma como você vê essa lenda. Fique comigo, porque o que você está prestes a descobrir é intenso, polêmico e totalmente exclusivo para quem tem coragem de conhecer a verdade por trás da lenda. Desde o primeiro instante, Bruce Lee parecia diferente de todos. Ele não nasceu apenas para viver, nasceu para desafiar o impossível. Filhos de um ator da tradicional ópera chinesa e de uma mulher de ascendência mista, Bruce veio ao mundo em um tempo em que o preconceito, a luta pela identidade e o medo de ser esquecido moldavam os destinos de muitos. Mas ele era fogo puro, impossível de apagar. Desde pequeno, sua energia chamava a atenção. Não parava quieto, falava alto, reagia rápido. Parecia ter dentro de si uma força que não cabia no corpo. Em Hong Kong, ele aprendeu cedo o que era o confronto. Cresceu nas ruas, onde brigas eram rotina e sobreviver era um teste diário de coragem. Com apenas 13 anos, entrou na escola de Wing Chun e lá encontrou seu primeiro mestre, o lendário Ip Man. Mas Bruce não era um aluno comum. Enquanto outros apenas copiavam os movimentos, ele questionava cada golpe, cada técnica. Queria entender o porquê por trás da força. Ip Man via nele algo raro, uma mente inquieta, um espírito que não aceitava limites. Bruce não treinava apenas o corpo, ele treinava a mente como uma arma. Ele dizia que lutar era como dançar com o destino, e que o verdadeiro combate era contra si mesmo. Nessa época, ele já mostrava a arrogância e a confiança que o tornariam uma lenda. Ele não temia errar, não temia desafiar tradições. Dizia que a água era sua maior professora, porque se adaptava a tudo, mas nunca perdia sua essência. Era essa filosofia, ser como a água, que guiaria toda a sua vida. Na juventude, Bruce se metia em confusões, enfrentava gangues e brigava nas ruas, não por maldade, mas porque dentro dele havia algo que o empurrava a provar sua força. Seus pais, assustados, decidiram enviá-lo para os Estados Unidos, acreditando que a distância o salvaria de um destino violento. Mal sabiam eles que estavam enviando o filho para criar uma revolução mundial. Nos Estados Unidos, Bruce se viu sozinho, longe de casa, com pouco dinheiro e muitos sonhos. Ele trabalhava como garçom, dava aulas de dança e ensinava artes marciais em garagens improvisadas. Mas algo nele chamava atenção, uma mistura de confiança, intensidade e mistério. Ele falava sobre arte marcial com paixão, como se falasse de vida e morte. Para Bruce, lutar era a mais pura forma de expressão humana. Não era apenas sobre vencer, era sobre se descobrir. A cada golpe, ele dizia, você mostra quem é de verdade. Essa visão fascinou muitos alunos, inclusive celebridades de Hollywood. Bruce começou a ser procurado, admirado e respeitado. Mas também começou a despertar inveja. Muitos mestres tradicionais o acusavam de desrespeitar os fundamentos, de misturar estilos e corromper o legado das artes marciais.
Mas Bruce respondia com frieza: o estilo mais forte é não ter estilo. Essa frase virou sua assinatura, o grito de liberdade que ecoaria para sempre. Ele não queria apenas lutar. Queria provar que o ser humano podia ultrapassar qualquer limite físico e mental. Seus treinos eram insanos. Ele acordava antes do sol nascer, treinava até o corpo falhar e ainda assim continuava. Havia dias em que desmaiava de exaustão, mas levantava sorrindo, dizendo: agora sei até onde posso ir. Ele acreditava que o corpo era uma ferramenta e a mente a chave para a imortalidade. Foi assim, com suor, dor e uma fé inquebrável em si mesmo, que Bruce começou a forjar a lenda. Aos poucos, seu nome cruzou fronteiras. Em competições, demonstrações e pequenos papéis na TV, ele mostrava uma velocidade tão absurda que as câmeras precisavam ser ajustadas para acompanhá-lo. Era real, era puro, era brutal. E mais do que isso, era inspirador. Mas por trás do olhar confiante havia algo mais, uma inquietação constante, uma sensação de que ele estava destinado a algo maior, algo que o mundo ainda não compreenderia. Quem o conheceu nessa época dizia que Bruce parecia saber que não teria muito tempo, e por isso vivia cada dia como se fosse o último. Ele queria deixar um legado, uma marca que nunca se apagasse. E, sem saber, já estava construindo um império de ideias, movimentos e filosofia que atravessaria gerações. Bruce Lee não nasceu apenas para lutar. Nasceu para mudar a forma como o mundo entende a força, a mente e a alma. Nasceu para provar que o impossível é apenas o começo. E essa é apenas a primeira parte da história, porque o verdadeiro impacto viria quando ele decidisse enfrentar não só o mundo, mas o próprio destino. Quando Bruce Lee desembarcou nos Estados Unidos, não trazia fortuna, fama ou contatos. Trazia apenas um sonho, uma mente afiada e uma determinação capaz de partir montanhas. O jovem asiático de expressão séria e olhar penetrante acreditava que ali, na terra das oportunidades, seria finalmente reconhecido pelo que realmente era. Mas ele não fazia ideia de que estava prestes a enfrentar o maior inimigo de sua vida, o preconceito. Em uma época em que Hollywood via o asiático como o servo, o vilão ou o comediante, Bruce ousava sonhar em ser o herói. E essa ousadia não era perdoada. Ele foi rejeitado inúmeras vezes. Disseram que seu sotaque era forte demais, que seu rosto não se encaixava nos padrões de um astro americano, que o público jamais aceitaria um chinês como protagonista. Mas Bruce não recuou. Cada porta fechada era um novo combustível para sua fúria silenciosa. Ele dizia que os obstáculos eram apenas testes do universo para provar se ele realmente merecia vencer. E ele merecia. Trabalhando como garçom, lavando pratos e dormindo em quartos apertados, Bruce treinava incansavelmente. Criou seu próprio método de combate, o Jeet Kune Do, uma filosofia que ia além das artes marciais, era uma forma de vida. Ele misturava estilos, estudava filosofia ocidental, meditava e transformava tudo isso em uma nova linguagem de luta. O mundo o chamava de rebelde, mas ele preferia o título de livre. Sua ideia era simples e revolucionária. Absorva o que é útil, descarte o que não é e adicione o que é unicamente seu. Essa frase virou um manifesto, uma forma de gritar contra o sistema que o excluía. Bruce começou a dar aulas particulares e, em pouco tempo, nomes famosos passaram a procurá-lo. Steve McQueen, James Coburn, Roman Polanski. Ele era diferente. Seu corpo era uma máquina e sua mente, um enigma. Cada movimento parecia carregar séculos de sabedoria condensados em segundos. As pessoas ficavam hipnotizadas com sua velocidade, precisão e autoconfiança. Mas enquanto alguns o admiravam, outros o odiavam. Vários mestres tradicionais o acusavam de trair a herança chinesa, de ensinar segredos sagrados a ocidentais. Um grupo chegou a desafiá-lo para um combate secreto, acreditando que se o derrotassem, ele abandonaria sua ideia de misturar estilos. Bruce aceitou sem hesitar. O duelo durou poucos minutos e o resultado foi devastador. Bruce venceu. Mas algo naquele dia mudou para sempre dentro dele. Ele percebeu que, mesmo vencendo, ainda era prisioneiro das regras que queria destruir. Foi depois dessa luta que começou a repensar tudo.
Criou um conceito ainda mais profundo, algo que unia corpo, mente e espírito. G.E. Cooney deixou de ser apenas um estilo, virou uma filosofia de vida. Mas Hollywood continuava cega. Bruce chegou a desenvolver uma série de TV chamada The Warrior, baseada em um monge que viajava pelos Estados Unidos ajudando os fracos. Porém, quando apresentou o projeto, os produtores gostaram da ideia, mas tiraram-no do papel principal e deram a história a outro ator, um americano branco. A série foi renomeada para Kung Fu. Bruce ficou em choque. Aquilo foi o golpe mais duro que já havia recebido. Ele viu o próprio sonho ser roubado diante dos seus olhos. Mas ao invés de desistir, decidiu fazer do fracasso o ponto de virada da sua vida. Ele dizia que o fracasso não era o fim, era apenas a verdade disfarçada de dor. Foi então que ele voltou para Hong Kong, decidido a conquistar o mundo do seu jeito. Lá, finalmente, as portas se abriram. Ele começou a filmar produções locais e, em pouco tempo, transformou cada uma delas em sucesso absoluto. O Dragão Chinês, A Fúria do Dragão e O Voo do Dragão tornaram-se fenômenos mundiais. Bruce Lee havia finalmente vencido o sistema que o rejeitou, mas o custo foi alto. A pressão era enorme. Ele trabalhava horas sem dormir, treinava até desmaiar e ainda escrevia roteiros e coreografias. Amigos próximos diziam que Bruce não descansava, vivia como se o tempo estivesse acabando. E talvez, de alguma forma, ele soubesse disso. Em entrevistas, ele falava de maneira quase profética, dizendo que não queria viver 100 anos, mas que queria viver intensamente enquanto pudesse. É melhor uma vida intensa do que uma longa vida vazia, dizia. Essa frase se tornaria uma das mais lembradas depois da sua morte. O que poucos perceberam é que, por trás do brilho e dos aplausos, Bruce carregava um fardo, o de ser um símbolo. Ele não lutava apenas por si, mas por uma geração inteira de artistas asiáticos que ele queria ver livres das correntes do preconceito. E foi essa missão, somada à sua obsessão pela perfeição, que começou a consumir cada pedaço de sua energia. Ainda assim, ele continuava firme, sorrindo nas câmeras, escondendo a exaustão e repetindo para todos: "Eu sou como a água. Nada pode me parar." E, de fato, nada o parou, nem mesmo as paredes de Hollywood. Bruce Lee havia provado que não era apenas um ator, mas um fenômeno, uma ideia viva. O menino que partiu de Hong Kong rejeitado pelo sistema voltava agora como o homem que reescreveu as regras. E o mundo começava, enfim, a entender. Bruce Lee não queria ser aceito, ele queria ser eterno. Enquanto o mundo via Bruce Lee como o guerreiro invencível das telas, poucos sabiam do que realmente acontecia nos bastidores. Bolo Yeung, seu parceiro de cena e amigo íntimo, foi um dos poucos que testemunhou o homem por trás da lenda, o Bruce Lee que ninguém ousava imaginar. Nos sets de filmagem, Bruce era uma tempestade de energia. Cada cena, cada golpe, cada movimento era repetido até atingir a perfeição absoluta. Ele não aceitava erros, não tolerava distrações e não suportava mediocridade. Aqueles que trabalhavam com ele rapidamente percebiam que estavam diante de alguém movido por uma obsessão incontrolável. Bolo Yeung descreve que havia momentos em que Bruce parecia lutar contra algo invisível, um demônio interno que poucos poderiam compreender. Era exaustivo acompanhá-lo, e mesmo assim ele exigia que todos à sua volta atingissem o mesmo nível de dedicação. Nos intervalos, quando as câmeras paravam e as luzes se apagavam, Bruce não descansava. Treinava, meditava e escrevia anotações sobre movimentos, filosofia e técnicas que somente ele entendia completamente. Havia dias em que o corpo dele chegava ao limite, músculos inflamados, ossos doendo, cabeça latejando, mas sua mente permanecia alerta, buscando a perfeição que o mundo jamais conseguiria enxergar. Bolo Yeung relembra que algumas cenas precisavam ser refeitas dezenas de vezes, e a tensão entre os atores aumentava. Nem todos conseguiam acompanhar o ritmo e a intensidade de Bruce. Alguns produtores e colegas chegavam a se irritar com sua exigência, mas Bruce simplesmente dizia: "Se você não estiver disposto a ir até o limite, não merece estar aqui." E não era apenas orgulho, era sua maneira de ensinar que a vida era uma batalha constante, que a verdadeira força se revelava nos momentos de maior dificuldade. Mas nem tudo era apenas treino e disciplina.
Nos bastidores, havia rivalidades veladas, ciúmes e intrigas. Bruce, mesmo com todo o seu carisma, despertava inveja. Alguns colegas temiam sua velocidade e habilidade, outros não aceitavam que um asiático pudesse dominar telas internacionais. Bolo Yeung afirma que, em diversas ocasiões, Bruce teve que lidar com sabotagens sutis, críticas ácidas e tentativas de minar sua credibilidade. No entanto, ele nunca revidava com violência, seu foco era outro. Ele absorvia as críticas, transformava o ódio em combustível e continuava sua jornada. Entre uma gravação e outra, Bruce também lutava contra dores internas e físicas. Era conhecido por desmaiar de cansaço em alguns dias, mas ainda assim levantava com um sorriso enigmático, pronto para seguir adiante. Bolo Yeung conta que essa intensidade extrema não era apenas dedicação, era um sinal de que Bruce sabia que o tempo era curto e que precisava deixar sua marca no mundo. Durante entrevistas raras, Bruce falava com profundidade sobre a solidão que sentia apesar do sucesso. Ele dizia que ser famoso não significava ser compreendido, que muitas vezes a imagem de invencibilidade escondia fragilidades que ninguém poderia tocar. As pessoas me veem como um herói, mas eu sou apenas um homem tentando entender a vida, confidenciava. E é justamente esse contraste entre a imagem pública e a realidade interna que Bolo Yeung revela com detalhes impressionantes. Bruce era um guerreiro no palco e uma alma inquieta nos bastidores. Os dias de filmagem eram intensos, mas as noites eram ainda mais desafiadoras. Bruce revisava roteiros, treinava movimentos, escrevia notas filosóficas e refletia sobre cada decisão que tomava. Ele carregava o peso da responsabilidade, não apenas por si, mas por toda uma geração que ele queria inspirar. Bolo Yeung lembra que Bruce muitas vezes desaparecia por horas, imerso em pensamentos, e quando retornava, parecia ter decifrado algum segredo que mudaria a coreografia de uma cena ou até mesmo o rumo do filme. A dedicação era tal que poucos conseguiam acompanhar o ritmo, mas aqueles que persistiam saíam transformados, tendo aprendido lições de vida que iam muito além das artes marciais. Nos bastidores, também existiam momentos de vulnerabilidade. Bruce confiava apenas em pessoas muito próximas, e Bolo Yeung foi um dos escolhidos. Ele presenciou conversas sinceras sobre medos, frustrações e pressentimentos sombrios. Bruce sabia que enfrentava mais do que desafios físicos, enfrentava expectativas irreais, inveja silenciosa e o peso de ser um ícone mundial ainda em formação. Essa combinação de perfeição, intensidade e humanidade criou um contraste fascinante. Bruce Lee era maior que a vida, mas também mais humano do que qualquer um poderia imaginar. E é exatamente por isso que a história contada por Bolo Yeung é tão essencial. Revela não apenas o lutador imortalizado nas telas, mas o homem que se debatia com suas próprias limitações, ambições e segredos, tornando cada vitória, cada movimento e cada conquista ainda mais épica. Para quem assiste, é impossível não se sentir atraído, fascinado e, ao mesmo tempo, respeitosamente intimidado por essa aura de intensidade, porque Bruce Lee não era apenas um mito do cinema. Ele era uma força da natureza que deixava marcas profundas em todos que cruzavam seu caminho. Por trás da fama, dos aplausos e das câmeras, Bruce Lee vivia um mundo que poucos podiam enxergar. Seu coração, tão poderoso quanto seus punhos, carregava amores profundos, preocupações silenciosas e presságios que poucos ousavam mencionar. Casado com Linda Lee, com quem teve 2 filhos, Brandon e Shannon, Bruce se dedicava à família com uma intensidade que muitos não imaginavam. Mas o peso da fama e a obsessão por excelência transformavam cada gesto de amor em um desafio constante. Ele queria estar presente, mas o trabalho incessante o consumia, e as longas horas nos sets, nos treinos e na criação do Jae Kune-do roubavam seu tempo com aqueles que mais amava. Amigos próximos contam que Bruce sentia uma dualidade intensa. De um lado, a necessidade de proteger sua família e garantir um futuro melhor. De outro, a urgência de se realizar e se tornar eterno. Essa tensão constante não era apenas emocional, era física e espiritual. Ele dormia pouco, treinava até a exaustão e frequentemente acordava no meio da noite para praticar movimentos, meditar ou revisar roteiros. Bolo Yeung lembra de conversas profundas em que Bruce falava sobre o medo de não ser compreendido, de não deixar um legado duradouro, e até de pressentimentos estranhos, como se algo iminente ameaçasse sua vida. Ele acreditava que seu destino estava ligado a forças maiores,
E essas reflexões, que pareciam filosóficas, eram na verdade alertas sobre sua própria vulnerabilidade. Bruce falava de sonhos vívidos, de sinais e coincidências que o faziam questionar a linha tênue entre vida e morte. Ele dizia que muitas vezes sentia uma energia estranha ao redor dele, como se o universo preparasse para algo que ele ainda não compreendia completamente. Apesar disso, encontrava força no amor por sua esposa e filhos. Linda Lee, descrita por Bruce como sua âncora, entendia o peso do mundo que ele carregava. A relação deles, embora intensa, também era permeada por desafios, brigas ocasionais, frustrações devido à ausência dele e à constante exposição ao perigo e à pressão social. Mas Bruce era apaixonado e protetor. Ele queria que sua família entendesse o verdadeiro significado de sua vida, que tudo o que ele fazia tinha um propósito maior, que cada luta e cada sacrifício eram para inspirar e deixar uma marca. Em momentos de vulnerabilidade, Bruce confidenciava a Bolo Yeung e a poucos amigos que temia não estar preparado para certas consequências. Ele mencionava, sem explicitar, medo sobre sua própria mortalidade e sobre como a fama poderia ser tanto uma bênção quanto uma prisão. Em entrevistas raras, Bruce falava sobre a vida e a morte de forma quase enigmática, dizendo que ninguém deveria se apegar ao tempo, pois a vida é breve, e que o verdadeiro teste era viver intensamente enquanto pudesse. Essas palavras, à época, eram vistas como filosóficas ou excêntricas, mas hoje ganham um peso assustador diante do que aconteceu alguns anos depois. Entre amor, presságios e responsabilidade, Bruce também nutria amizades profundas que eram seu refúgio. Ele confiava em poucos, e Bolo Yeung foi um desses escolhidos. Juntos, compartilhavam treinos, filosofias, confidências e medos que o mundo jamais conheceria. Esses momentos privados revelam um lado humano, intenso e apaixonado de Bruce Lee, que contrasta com a imagem pública de invencibilidade. Ele era um homem dividido entre o mundo que queria conquistar e o mundo que precisava proteger, entre o poder que tinha nas mãos e a fragilidade que sentia no peito. Essa dualidade era fascinante e assustadora, pois mostrava que a lenda também carregava sombras profundas, presságios e inquietações que jamais poderiam ser contadas publicamente. Para o espectador, essa parte da história é hipnotizante, porque revela que Bruce Lee não era apenas força, velocidade e técnica. Ele era emoção, humanidade e complexidade, um homem que amava, temia e pressentia como poucos. E é justamente essa mistura de amor intenso, presságios sombrios e dedicação absoluta que torna Bruce Lee não apenas uma lenda das artes marciais, mas uma figura eterna, cujos segredos e sentimentos mais profundos continuam a fascinar e prender a atenção de todos que se aproximam da sua história. O dia 20 de julho de 1973 marcou o fim de uma era e o início de um enigma que ainda hoje assombra o mundo. Bruce Lee, o homem que desafiava limites, que movia multidões e que parecia invencível, foi encontrado morto em circunstâncias que ninguém jamais conseguiu compreender completamente. A versão oficial, divulgada pela imprensa, falava em reação alérgica a um analgésico, mas para quem conhecia Bruce intimamente, essa explicação era insuficiente. Bolo Yeung, que conviveu lado a lado com um amigo e parceiro de cena, revelou que Bruce vinha mostrando sinais de exaustão extrema nos dias anteriores. Ele sentia dores intensas, desmaios frequentes e uma fadiga que não se explicava apenas pelo treino ou trabalho incessante. Mas Bruce ignorava os sinais do próprio corpo. Ele acreditava que parar seria ceder, que descansar era fraqueza. O homem que conquistou o mundo com punhos e filosofia parecia agora vulnerável, exposto ao maior inimigo de todos, a mortalidade. Nos bastidores, havia rumores sobre pressões extremas, inveja de colegas e conflitos internos que poucos ousavam mencionar. Alguns produtores e competidores questionavam sua técnica, outros temiam a influência que ele exercia sobre estudantes e fãs. Bruce era um fenômeno, mas também um alvo. Bolo Yeung afirmou que, nos dias que antecederam sua morte, Bruce falava sobre presságios, sobre sonhos estranhos e coincidências que o deixavam inquieto. Ele dizia que sentia uma energia estranha à sua volta, como se forças invisíveis estivessem interferindo em seu destino. Essas declarações, consideradas excêntricas por alguns, hoje ganham uma carga assustadora de significado. A tragédia ocorreu enquanto Bruce estava em Hong Kong, trabalhando em novos projetos, treinando incessantemente e planejando seu retorno triunfante a Hollywood.
Quando foi encontrado, a notícia se espalhou como um incêndio. O mundo inteiro parou. Ninguém conseguia acreditar que aquele corpo jovem e vigoroso, símbolo de força e perfeição, pudesse ter sucumbido tão rapidamente. Teorias começaram a surgir, algumas sensatas, outras completamente conspiratórias. Houve quem falasse em envenenamento, outros acreditavam que seu corpo não suportou a pressão acumulada por anos de treino extremo e trabalho incessante. Alguns até sugeriam que práticas espirituais que Bruce explorava poderiam ter provocado consequências inesperadas. O fato é que, até hoje, ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu. Bolo Yeung comentou que Bruce sabia que não teria muito tempo, mas que se recusava a interromper sua missão de deixar uma marca no mundo. Ele carregava dentro de si a certeza de que sua vida seria curta, mas intensa. A morte de Bruce Lee não foi apenas uma perda física, mas o desaparecimento de uma mente que transformava tudo o que tocava. Para aqueles próximos a ele, ficou o mistério e o luto, mas também o legado de um homem que viveu mais em poucos anos do que muitos viveriam em décadas. Nos relatos de Bolo, é possível perceber que Bruce sabia das forças que o cercavam, que pressentia os riscos, mas escolheu seguir adiante mesmo assim. Ele enfrentou inimigos, obstáculos, preconceitos e o próprio corpo debilitado, sempre com determinação e coragem. Essa combinação de genialidade, obstinação e vulnerabilidade é o que torna sua morte tão enigmática e ao mesmo tempo fascinante. Para o público, cada detalhe se torna um enigma. Um homem tão perfeito, tão forte, capaz de feitos quase impossíveis, sucumbindo de maneira inesperada. É nesse contraste que mora o fascínio, o medo e a curiosidade que fazem milhões de pessoas ainda hoje assistirem, pesquisarem e discutirem a vida e morte de Bruce Lee. Bolo Yeung revela que, mesmo diante da tragédia, Bruce deixou mensagens e atitudes que mostram sua humanidade e sua filosofia de vida. Não se trata apenas de força física, mas de como viver intensamente cada instante. Ele se tornou imortal não apenas pelos filmes, mas pelas histórias que permaneceram, pelos segredos que poucos ousaram revelar e pelos legados que inspiram até hoje. A morte que ninguém explicou transformou Bruce Lee em algo maior que a vida. Um mito, um enigma e uma lição eterna de intensidade, coragem e busca incessante pelo autoconhecimento. E é essa combinação de mistério e humanidade que mantém todos hipnotizados por sua história, porque Bruce Lee não morreu apenas com o corpo, ele deixou para trás um espírito que continua a desafiar o mundo e inspirar gerações. Décadas se passaram desde a morte de Bruce Lee, mas seu legado continua vivo, pulsante e cheio de mistérios que só quem esteve ao seu lado poderia revelar. Bolo Yeung, o homem que lutou e treinou ao lado de Bruce, tornou-se uma das poucas vozes capazes de contar a verdade que o mundo desconhece. Segundo ele, Bruce Lee não era apenas um mestre das artes marciais ou um astro de cinema. Era um homem complexo, cheio de contradições, medos e segredos que poucos poderiam suportar conhecer. Por trás da imagem de invencibilidade, Bruce enfrentava batalhas internas diárias, ansiedade, pressões, rivalidades e o peso de ser um ícone global ainda em formação. Bolo Yeung descreve que, nos bastidores, Bruce demonstrava momentos de vulnerabilidade que ninguém mais presenciou. Havia dias em que ele se isolava, imerso em pensamentos sobre a vida, sobre a morte e sobre o propósito de sua existência. Ele falava sobre como queria deixar uma marca no mundo, mas não apenas através de filmes ou lutas. Queria inspirar uma nova geração a superar limites, a questionar regras e a descobrir seu próprio caminho. Bolo lembra que Bruce tinha consciência de sua mortalidade, pressentia que o tempo era curto, e mesmo assim seguia, como se cada golpe, cada treino e cada cena fosse uma maneira de desafiar o destino. Ele confiava em poucos para compartilhar seus pensamentos mais íntimos, e Bolo Yeung foi um desses escolhidos. Entre treinos e diálogos, Bruce desabafava sobre sonhos, presságios e frustrações, revelando o homem por trás da lenda. Contava sobre a solidão que sentia, mesmo cercado de fãs e colegas, sobre o medo de não ser compreendido e sobre a necessidade de provar, a cada dia, que era mais do que uma imagem. Ele sabia que o mundo via apenas a superfície, mas que a verdadeira luta acontecia dentro de si mesmo. Essa dualidade fascinava Bolo, que via em Bruce não apenas um parceiro de cena, mas um amigo e um mestre da vida. Ele lembra que Bruce ensinava com gestos simples, palavras curtas e ações intensas, que a verdadeira força não estava apenas no corpo, mas na mente e no espírito.
E que cada derrota, cada obstáculo e cada crítica eram oportunidades de crescimento, não sinais de fraqueza. O legado de Bruce Lee não se resume aos filmes ou às técnicas de luta. É uma filosofia, uma inspiração e uma luz que continua a guiar aqueles que desejam ultrapassar barreiras. Bolo Yeung enfatiza que muitas de suas próprias lições vieram de observar Bruce enfrentando seus limites, desafiando expectativas e mantendo uma disciplina que parecia sobre-humana. Mas, acima de tudo, Bolo revela algo que poucos imaginam: Bruce Lee não era perfeito. Ele tinha falhas, cometeu erros, enfrentou medos e, mesmo assim, escolheu viver intensamente. Essa humanidade, combinada com genialidade e coragem, é o que torna sua história tão impactante e eterna. Hoje, Bolo vive afastado dos holofotes, mas quando fala de Bruce, a emoção é palpável. Ele sabe que testemunhou algo único, um homem que mudou o mundo enquanto lutava para se entender. Ele revela que parte do que Bruce fez e disse foi escondido, protegido por razões que só o tempo poderia esclarecer. Cada declaração, cada gesto e cada movimento de Bruce carregavam camadas de significado que poucos poderiam decifrar. E é isso que mantém a lenda viva, porque Bruce Lee não deixou apenas um legado de força física, mas de pensamento, coragem e filosofia. Aqueles que estudam sua vida e suas palavras continuam a descobrir ensinamentos profundos que vão além do cinema e das artes marciais. Bolo Yeung encerra suas revelações lembrando que Bruce Lee foi mais do que um ícone, mais do que uma lenda. Ele foi um homem que desafiou a vida, a morte e o mundo inteiro para provar que o impossível podia ser vencido. E que mesmo após décadas, sua presença ainda é sentida, seu espírito ainda inspira e sua história ainda fascina. Para todos que assistem, entender a verdade de Bruce Lee é compreender que a lenda não morreu. Ela vive em cada gesto de coragem, em cada luta por superação e em cada coração que se recusa a aceitar limites. É essa imortalidade que Bolo Yeung compartilha, e que transforma Bruce Lee de simples ator ou lutador em uma força eterna, impossível de apagar e sempre pronta para desafiar o impossível. E assim chegamos ao final desta história que poucos ousaram contar. Bruce Lee não era apenas um lutador, não era apenas um ícone do cinema. Ele era um homem complexo, intenso e cheio de segredos que agora você conhece graças às revelações de Bolo Yeung. Se hoje você se surpreendeu, refletiu ou se emocionou, mostre isso agora. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque cada inscrição ajuda a levar essas histórias inacreditáveis para muito mais pessoas. Se quiser apoiar ainda mais, use o Super Thanks, porque cada gesto ajuda o canal a continuar produzindo conteúdos exclusivos e impactantes como este. Mas não pare por aqui. Deixe nos comentários o que mais te surpreendeu, compartilhe sua teoria sobre Bruce Lee e participe dessa comunidade que valoriza a verdade por trás das lendas. E antes de fechar, fique atento à sugestão que aparece na tela agora, porque o próximo vídeo é ainda mais surpreendente, polêmico e apaixonante. Confie em mim, você não vai querer perder. Bruce Lee vive em cada golpe, em cada filosofia, em cada história que continua a nos desafiar e inspirar. E agora, é a sua vez de continuar essa jornada e descobrir o que mais está escondido por trás da lenda.